Shavuot a todos, uma abençoada semana, que Deus venha a colocar a sua poderosa e santíssima mão sobre a vida de todos vocês que estão nos assistindo nesse momento, que Ele venha a restaurar vidas, a dar a vocês o entendimento de que tudo é possível através do Senhor e que hoje Ele está colocando uma passagem de esperança para a tua vida, para a tua família, para os teus negócios, para tudo aquilo que Ele tem colocado diante de ti. E assim você tem conseguido conquistar. Mesmo às vezes na própria dificuldade que se apresenta, mesmo assim o Senhor provém o que é necessário para que você supere as suas etapas das dificuldades. Entretanto, Ele nos alerta: sigam os meus mandamentos. E é aí que entra um questionamento muito forte, onde a igreja diz uma coisa, a igreja de hoje diz uma coisa, mas a palavra de Deus fala totalmente diferente da língua dos homens. O próprio Senhor Jesus disse que haveria o tempo, e é este tempo, dos falsos profetas. E muitos enganadores que dirão: eis que aí está o Senhor, eis que aqui vem o Senhor, eis que aqui age o Senhor. E Ele mesmo nos ensina: não vão, porque não sou eu. O Senhor não é pelo anúncio, nunca foi e nunca será. Porque Ele mesmo ensinou aqueles que eram curados por Ele: vá ao sacerdote e cumpra aquilo que Moisés determinou, aquilo que está determinado na lei. Então Ele não rasga a lei, ao contrário, Ele cumpre a lei. E hoje nós temos uma mania de querer sempre dar um jeitinho. Para Deus não existe jeitinho. Para Deus existe um compromisso chamado santidade. E hoje Ele vem nos trazer uma palavra poderosa, que é entre o véu e a voz. Quando a santidade encontra sangue. E assim Ele nos abre o capítulo de hoje, nosso ensinamento de hoje, com o versículo 14, do capítulo 14, versículo 6 do livro de João. Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E aí nós temos duas porções no dia de hoje: Ahareimot e Kedoshim. Ahareimot significa após a morte, e Kedoshim, separados para a santidade. Levíticos 16, 1 a 20, 27. Lucas, capítulos 2, 3 e 4. Amós, capítulo 9, versículos 7 a 15. Hebreus 9, de 11 e 12. 1 Pedro, capítulo 1, versículos 15 e 16. Por que nós estamos adotando duas porções, diferentemente do que está escrito na lista de parashotes? Houve uma mudança, uma alteração no calendário hebraico, e aí nós estamos adaptando isso daí. E eu não consegui fazer a transformação do PDF ainda para imagem, para fazer a publicação, mas assim que tiver tudo pronto, eu estarei atualizando o nosso site, lá em Parashut, né, ensinamentos Parashut, lá estarei dando a atualização. Mas vão acompanhando nossos vídeos que nós estaremos colocando para vocês aí tudo certinho, com as datas corretas, para que não haja nenhum tipo de problema. E por que eu saudei com Shavuot Tov, uma abençoada semana, e não com Shabbat Shalom? Porque novamente nós tivemos um problema com o nosso áudio e já estamos buscando novos equipamentos para poder fazer isso, né? Vamos ter que investir aí numa situação que não era para esse momento, mas para que vocês recebam a palavra de Deus, vale a pena qualquer investimento,
porque é para isso que nós somos separados, para mostrar para vocês esse caminho da santidade. E nada melhor do que começar o nosso ensinamento de hoje através da parábola chamada Os Três Caminhos até a Porta. E aí diz assim: havia uma cidade antiga, construída ao redor de um palácio. Diziam que no centro desse palácio havia uma sala onde a presença habitava. Não como símbolo, mas como realidade. E todos sabiam que quem entrasse ali jamais sairia o mesmo. Mas havia um problema. A porta não estava trancada, ela estava protegida. E sobre ela havia uma inscrição: somente o puro entra, somente o autorizado permanece. E assim 3 homens decidiram entrar. O primeiro olhou para si e disse: eu vou me preparar. E começou a se disciplinar. Mudou seus hábitos, corrigiu seus caminhos, pesou cada atitude. E quanto mais se purificava, mais percebia algo estranho. Ele melhorava por fora, mas nunca alcançava por dentro. Ainda assim, aproximou-se da porta. E quando chegou perto, parou. Porque entendeu. Não era puro o suficiente para adentrar. O segundo homem disse: eu vou além. Ele não confiou apenas em comportamento. Buscou profundidade, subiu níveis, entrou em dimensões, falava de mistérios, de luz, de ascensão. E quanto mais subia, mais acreditava estar perto. Até que chegou à porta e tentou atravessar. Mas havia algo que ele não esperava. A porta não respondia à elevação. Ela respondia à verdade. E tudo aquilo que ele construiu não abriu passagem. O terceiro homem não parecia preparado. Não tinha o mesmo rigor do primeiro, nem a mesma profundidade do segundo. Mas havia algo diferente nele. Ele carregava sangue. Não era dele. E ao se aproximar da porta, não tentou provar nada, não explicou nada, não argumentou, apenas apresentou o sangue. Então, pela primeira vez, a porta se abriu e os outros 2 perceberam algo perturbador. Esforço não abriu. Elevação não abriu. Conhecimento não abriu. Mas algo abriu. A pergunta que ecoa desde então é: o que realmente dá acesso? O que realmente temos buscado para entrar no reino de Deus? E o porquê desse princípio? Se a pureza é exigida, o acesso é restrito e nem todo o caminho leva à presença. Essa história não é sobre 3 homens. É sobre 3 tentativas, muito reais no dia de hoje. E talvez 3 formas de todos nós tentamos chegar a Deus, de alguma forma. Mas a Escritura não começa com o homem tentando entrar. Ela começa com Deus definindo quem se entra e como se entra. E é exatamente isso que vemos em Haraimot e Kedoshim. A Haraimot é quando o acesso é definido. E Kedoshim, quando o padrão é estabelecido. E tudo isso levanta uma tensão que atravessa as gerações. Se Deus exige santidade e o homem não consegue produzi-la, quem poderá permanecer dentro? O disciplinado se vê no primeiro homem. O místico
se vê no segundo. O cristão percebe o terceiro, mas ainda não explicitamente. Porque nós temos um problema no dia de hoje. Problema sério. Problema até doutrinário. Porque a religiosidade tem atrapalhado muitos credos. Muitos se preocupam aonde frequentam, aonde estão, se é grande, se tem luz, se tem ar-condicionado, se tem conforto, enfim, se tem estacionamento para o seu carro. Se o som, o sistema de som, se a banda toca bem, aquela coisa toda. Hoje em dia, o cristão busca mais o conforto e menos a palavra que vem da cruz. Como assim, apóstolo? Eu vou lá buscar Cristo. Eu não estou discutindo aquilo que você vai buscar. É o que você está colhendo. É o que você está colhendo ultimamente. Tem ministros que estão subindo no altar hoje para falar das suas frustrações como líder de uma igreja. Mas sempre a culpa é da igreja, nunca do ministro. Porque o fulano não dá o dízimo, porque o fulano não dá a oferta, porque o cara fala que de repente vai ter um empréstimo para me ajudar a fazer um tratamento lá e o cara não consegue, mas o cara só quer entender aquilo que ele quer, só porque ele é ministro. E todos fogem do ensinamento do apóstolo Paulo. Ministro tem que ser escárnio para o mundo. E não compactuar com as belezas e as delícias e os manjares do mundo. Isso é que está hoje em dia poluindo a igreja. Aquilo que se diz igreja. E é aí que Cristo começa a nos colocar numa posição que é a mais importante. É que ninguém tem que estar confortável. Ninguém. Nem ministro, nem ovelhas. Muito pelo contrário. Ele avisa sempre: haverá tribulações, mas estarei com vocês. Continue navegando. Ou você acha que aquele mar, diante de 600 mil pessoas, um faraó e seus cavaleiros correndo atrás, se abriu por quê? Por quê? Fé. Não é o medo. Não é a pressão. Jamais será por uma imposição, mas pela fé. A única coisa que Deus nos ensina nesse ponto é: se tiveres fé, do tamanho de um grão de mostarda, você fará coisas incríveis. Você fará coisas incríveis. Mas o problema é que a pessoa só vai com a fé até o primeiro ponto, até a primeira página. Quando começam as vírgulas, exclamações e interrogações, acabou a fé. Porque ela não tem o que apresentar. Tem gente que vive aí 15, 20, 30 anos frequentando uma igreja, consagrada, perde consagração, fala um monte de coisa pelas costas, age errado. Critica os membros. A coisa que eu mais presencio quando eu vou na casa de alguns irmãos, porque lá na igreja o pastor está perdido, porque a irmã de lá se divorciou e agora não sei o quê. Eu falei: o que isso acrescenta na vida de um cristão? No reino da fofoca, acredito. Acrescenta bastante. No reino da fofoca, uma maravilha. Mas o reino da fofoca não pertence a Cristo. E quem é de Cristo não fica falando da vida dos outros. Não fica prestando atenção se o outro está consagrado, se não está consagrado. Presta isso.
a vida de um cristão, a gente ora. Ora para que o Senhor tenha misericórdia. O próprio Senhor mesmo diz na cruz: Pai, perdoai-os. Eles não sabem o que fazem. Eles ainda não entenderam, Pai. Que não é do jeito deles. Nunca será de acordo com nossos pensamentos, do jeito que nós imaginamos, como seres mortais. E nós resistimos realmente aos ensinamentos de Jesus. E nós vamos mostrar isso hoje. Não sou apenas eu. Ah, mas você é um ministro. Também erro. Também estou sujeito a ele. Sem a palavra mesmo, coloca. Mas o que eu não posso é permitir que o erro permaneça em mim. Agora tem gente não, erra. E continua errando, que tipo, Deus já perdoou, então eu vou poder me fazer de novo. Aí eu te pergunto, quantas ofertas você vai ter que fazer no altar? Quantos bezerros, quantos cordeiros você vai ter que continuar sacrificando no altar da mentira? Enquanto que o verdadeiro sacrifício que te purifica, você não quer ouvir, não quer dar razão, não quer dar valor. Mas bastou o outro falar, sacrifica no altar. Anula esse sacrifício. Quantas igrejas hoje não chegam para você e falam, sacrifica no altar? E esse sacrifício aqui, da cruz, que foi feito para nos salvar e dar a vida eterna, o que você tem feito por ele? Já pensou nisso? Ou você é mais um enganado com essas campanhas de sacrifício no altar? Sacrifica porque o altar tem fogueira, tem fogo, tem isso, tem aquilo. Aquelas colocações. Colocamos substantivos e adjetivos. Se colocam para enfatizar o altar. E o seu maior altar é a cruz. E onde está o púlpito lá? Lá no altar. Era isso aqui. Onde tem uma cruz. E a palavra que vem daqui, que tem que te tocar, tem que te incomodar. Porque se a palavra que vem da cruz não te incomoda, então você não tem aliança com Cristo. Não tem aliança. Porque ele lá foi traspassado. Foi perfurado. Foi coroado com uma coroa de espinho, não com uma coroa de ouro, como você quer. Estava nu. Diferentemente de você aí com uma camisa de marca, ou uma camiseta, no conforto do seu lar, enfim, no conforto do seu carro. Não, ele estava no madeiro, pregado, sem poder se mexer. Para quê? Para te salvar, para nos salvar. E o que você está apresentando diante desta porta? Fica essa pergunta. Já que você fala tanto de santidade, de seu relacionamento com Jesus, que você ora, que você jesua, faz isso, faz aquilo, mas o que você tem apresentado para abrir a porta? E a porta é estreita. Não pense que é uma porta longa. Uma porta estreita. E aquilo que você tem feito? O seu caminho abre ou apenas te aproxima? Não, eu me aproximo de Deus. Mas se a porta não responde ao esforço nem à elevação, o que resta então? Por que você não está vivendo os princípios do reino? Se o próprio Senhor mesmo fala, olhe para os tesouros no reino de Deus, onde a traça, a ferrugem, o ladrão não tem acesso. Não tem acesso. Mas você está preocupado em ter nesse mundo. Para mostrar o quê? Que Deus está te abençoando. Que Deus tem graça com você.
infeliz que você é. Porque você tem tudo e o teu próximo não tem nada. Onde está Cristo nisso? Esqueceu do Sermão da Montanha? Esqueceu do que ela fala aos ricos? Aproveitem seu galardão, porque não terão no reino. Existe um lugar onde todos concordam, ainda que não digam. Deus é santo. Eu não vejo muitas pessoas falando isso. Também não vejo que dizerem que o homem não é santo. Pelo contrário. Aparece aí um ministro famoso aí na mídia social, que todo mundo gosta de ficar lambendo. Nossa, ele é santo, ele é santo, ele é santo. Não. Quem disse? Se nem Araão, nem Moisés se colocaram nesse patamar, que é o ministro de hoje, que não enfrentou um deserto, não sabe o que é cuidar, só sabe o que é cobrar. Só sabe o que é cobrar. Mal, não passa um culto sem cobrar. E vocês mesmo podem ver. Todas as nossas pregações aqui, tem aí as gravações dentro dos próprios vídeos do YouTube. Quantas as vezes que nós falamos aqui de dízimos e ofertas, cobrando alguma coisa de você? Pedimos, quem puder ajudar, nós estamos em reforma. Bom, mas quanto tempo vai demorar essa reforma? O tempo que for necessário para nós termos os recursos para acabar isso daqui. E depois disso, não vamos pedir mais nada. Acabou. Acabou. Mas como vai ser? Dá quem quer. É assim que vai ser. Porque tem que vir dele. Não da minha boca. Tem que vir dele. Toda estrutura tem que vir dele. Porque a estrutura é dele. E é aí que nós começamos a ver que existe um abismo entre quem busca a santidade e aqueles que se acomodam no que são. E esse abismo está lá justamente em Lucas, capítulo 16, do versículo 19 a 31, que é o famoso ensinamento. Lázaro e o rico. O rico não parou no reino de Abraão, no seio de Abraão, que janta todos os dias com o Senhor. Lázaro conseguiu. O rico não. Mas o rico clama. Bom, já que eu não consigo sair daqui, pelo menos avisa a minha família. Avisa meus parentes, avisa lá, porque aqui não adianta que eles mudem. Ei! Ele tem a Bíblia. Ele tem quem ensine, que busquem. Ah, não, mas eles não querem ouvir. Quer que eu faça o quê? Se eles não ouvem hoje, até hoje, esse chamado, o que é que fazemos hoje? E Deus está sempre dando uma oportunidade como a hoje. Como tem feito nos últimos tempos. Que tem enfatizado cada vez mais. Estamos nos tempos. Nos tempos de realmente conhecer e adorar ao Senhor. Esse é o tempo. É o tempo precioso. É o tempo que nós temos para aprender, para crescer. Em vez de ficar julgando o teu próximo, a evolução do teu próximo, o grau que ele está conseguindo atingir, o mérito que Deus tem derramado sobre a vida do teu próximo, em vez de você ficar olhando para isso, por que você não sai do seu lugar comum e começa a conquistar de verdade o seu lugar diante de Deus, em vez de ficar nas sombras da crítica de quem cresce com ele? Comece a pensar. Comecem a meditar. Porque alguns tentam até atravessar esse abismo, até com a disciplina. Não tem os tipos de desculpa. Outros, não, porque eu tenho elevação espiritual, eu sou um místico, isso e aquilo.
Eu posso dizer de carteirinha, que não sai nem do chão. Não são competentes nem para sair do chão. E eu posso falar isso por conhecimento. Essa parte de místicos é pura decepção e enganação. A grande verdade, eu digo para vocês como testemunho vivo, a partir do momento que eu conheci Jesus na minha vida, eu entendi que todas essas fantasias que colocam por aí, e é fantasia mesmo, não passam de pura enganação. Infeliz é aquele que segue esse caminho, porque não vai encontrar Jesus. Vai até falar de Jesus, como muitos falam. Esse que é o mais engraçado. Que as pessoas não querem atravessar o abismo. Preferem permanecer junto com o rico. E não se espelhar em Lázaro. Por quê? Não querem usar a fé. Tem medo de usar a fé. Tem medo de chegar do outro lado. Querem que leve no colo. Mas o Senhor mesmo diz: tome sua cruz. Ninguém vai te carregar. Ah, ora por mim, apóstolo. Oro, mas faz a sua parte. Cuida de mim. Cuido, mas faz a sua parte. Faça a sua parte. Não quando você quer. Não quando você acha que deve ficar pronto. Mas sim, quando Deus determina, faça. Tem gente que recebe a direção. Tem alguns que às vezes ficavam conversando comigo. Várias horas até. Recebiam a direção. Nada mudava no dia seguinte. Ia na casa das pessoas, explicava a direção, falava tudo. Tudo que Deus tinha. Depois que eu ia embora, foi uma bênção, foi isso, foi aquilo. Mas não muda. Não sai do lugar. Ah, não, a gente vai sair lá daquela igreja porque lá mudou-se muito a administração, que não sei o quê, e a gente vai andar com o Senhor, tá? Estou esperando até hoje. Porque do mesmo jeito que a gente ouve a verdade de Deus, a gente também ouve a mentira do homem. A gente ouve a mentira. E quem mente? Às vezes as pessoas acham que porque nós estamos envolvidos com Deus, aquela coisa toda, nós temos esse relacionamento, essa intimidade com Ele, que Ele nos revela coisas, eles acham que a gente é trouxa. Eles pensam que a gente não está olhando o coração. Não a voz, mas o coração. E como o próprio Cristo mesmo fala, a boca diz o que o coração está cheio. E às vezes as pessoas mentem para nós querendo enganar nossos ouvidos. Mas ele mesmo dá risada e fala: você está sendo enganado. Quantas vezes nós ouvimos aqui pessoas que nos enganam, achando que, não, vou fazer e acontecer. Dia seguinte, agora cobrar, a gente cobram da gente. E cobram bastante. E quando a gente cobra, não era bem assim, não foi assim que eu falei. Esqueci. Não, nunca falei isso. Quais os tipos de desculpa? Por quê? Mais mentira. E quem é o pai da mentira? Senão aquele que está habitando dentro daquele que mente. E aí fica uma pergunta que ninguém escapa. Quem é que autoriza o acesso ao reino? Porque querer chegar não significa que pode entrar. O próprio Senhor mesmo falou isso. Ah, mas o pastor lá na igreja me ensinou que
e basta eu aceitar Jesus que eu já estou garantido para a vida eterna. Te mentiram. Te mentiram. Erraram. Não sabem a Bíblia. Não é assim que ela ensina. Não é dessa forma que ela explica. Aceitar Jesus, passar pela água, é o começo do caminho. É o sinal que você está começando a andar com Cristo. E para andar com Cristo, você tem que carregar a cruz, suportar as tribulações, e não ficar murmurando. E não ficar. Porque aquela lá agora é consagrada. Mas já chegou agora e já está sendo consagrada. Eu que estou aqui há 50 anos, ainda continuo como obreira. Que isso? Senão murmuração. Você está há 50 anos lá, filha. Por que agora que você está se implicando com alguém que chega e já é consagrado? Se durante 50 anos você não se incomodou. Você se acomodou com o que tinha na igreja. Com o conforto de um bom relacionamento com os líderes, com os ministros, aquela coisa. Se acomodou por aí. Mas nada fez para ser consagrado. Não buscou a santidade. Se acomodou. No seu canto, no seu banco. Isso é o relacionamento. E aí, se nós olharmos os ensinamentos, 2 homens entram e não saem. Fica mais engraçado. Mas estão falando de quem? Nadab e Abiú, os filhos de Arão. Não eram ignorantes, não eram profanos, e ainda assim morreram. Por quê? Já perguntaram? Mas diz a Bíblia lá que estavam bêbados. Ledo, engano, quem fica achando que eles estavam embriagados e por isso perdeu. Eles tinham acabado de voltar a uma festa de consagração. Você acha que Deus vai se escandalizar por isso? Se a própria palavra mesmo diz que o vinho é zombador. Eles zombam. E aí, justamente, a culpa deles foi fazer uma proximidade sem autorização. Isso o quê? É morte. E muita gente hoje, mesmo sóbrio, busca uma proximidade sem ter autorização para isso. Fica mentindo para as pessoas, dizendo que ocupa cargo. Eu já vi gente dizendo que é pastor, que é bispo, uma série de coisas, e nunca recebeu essa consagração de verdade. Já vi isso. Ouço isso. Percebo isso em muitos lugares. Eu até mesmo pergunto, bispo? Foi consagrado lá pelo fulano. Mas quem é o fulano? Você sabe que eu não sei também? Aí quando você vai buscar, o cara não era nem diácono de uma igreja. E se nós olharmos para Nadab e Abiú, nasce o princípio eterno. Deus não é acessado. Nunca foi. Ele é que permite ser acessado. E aí nós precisamos ir lá em Provérbios 25, onde ele fala, Deus se oculta para que os reis o revelem. Então, ou seja, me achem. Mas eu só vou aparecer quando eu quero. Aquele que se apresenta em santidade. Então surge um sistema. Que sistema? Um dia específico, um homem específico e um sangue específico. Tudo milimetricamente definido por Deus. Não é improviso. Não há nenhum tipo de improviso diante do santo. E se o acesso depende de sangue,
quem está apresentando esse sangue hoje? Ah, mas o sangue de Jesus me purifica e tudo mais, e me liberta, e já tem louvores, tem um monte de coisa. O sangue de Jesus me torna alvo como a neve. Por exemplo, como diz o famoso louvor da harpa cristã. Concordo gênero, número e grau. O sangue do Cordeiro, o sangue de Jesus, tem um poder tão grande que redime todos os meus pecados. E aí fica a pergunta: se não há sangue, há acesso? Se há acesso, quem autoriza? E aí vem o início de Kedoshim. Sede santos, porque eu, o seu Deus, sou santo. Isso é um desafio para nós. Ser imagem e semelhança de Deus, como está escrito no primeiro capítulo de Gênesis. Ah, mas você está voltando lá atrás? Sim. Porque se eu tenho que falar do sistema divino, dos parâmetros divinos, de como é o propósito divino, de Gênesis a Apocalipse, eu tenho que olhar para isso. Como foi tudo criado. Adão tinha um relacionamento com Deus. Ele tinha esse relacionamento diário. Ele conversava com Deus. Diariamente. Ah, mas eu também converso com Deus. Mas você está nu. Nu espiritualmente. Mas eu oro, eu jejuo, eu faço isso, faço aquilo. Tá bom. Continue falando. Porque quem faz a vanglória não significa nada. Como ele mesmo ensina, se você passar a noite em claro, ou seja, fizer a sua vigília, lave seu rosto, para que ninguém perceba. Se você estiver fazendo jejum, lave seu rosto, para que tire essa aparência de fome na sua cara. Desperte. Com água no rosto, desperta. Te acorda. Quantas vezes no meio da madrugada mesmo, eu falo, pai, vamos embora. A primeira coisa que eu faço, jogo água na cara. Quando eu percebo que o sono quer me vencer, não. Tem um propósito aqui. Tem almas, tem vidas aqui que eu tenho que curar, tem que sarar, tem que fazer uma série de coisas para testemunho do nome do Santo do Senhor. Tem gente que passa que a vigília é tipo assim, vou ficar lá até as 3 da manhã, aquela coisa toda e tal. Não, é uma batalha. As pessoas pensam que vigília tá bom, fiz as orações lá no monte, aquela coisa toda, e fica por isso mesmo. E chega, foi uma bênção, foi uma glória, aquele negócio. Então sobe todo dia, eu quero ver. Quando chegar depois, no final de uma semana, como você está. Ai, estou cansado. A vigília a semana inteira me cansou, aquele negócio todo. Pois é. Pois é. Vigília com o Senhor te cansa. Já percebeu isso? Jejum de 24 horas eu não faço de 8, faço de 12, de 6. 24 não, imagina, que é isso? Você pensa com a barriga. Você não pensa na tua santidade. Porque o teu corpo manda mais do que você. Prestou atenção nisso? Então, quando ele fala sede santos, não é sugestão, não é inspiração, é exigência de Deus. Ele não está te colocando tipo assim, vou ter dó de você se você não for santo. Mentira. Mentira. E aqui nós vamos ver o desconforto. Que essa ordem de ser santo revela algo que está oculto. O homem não consegue ser aquilo que Deus exige. Porque santidade jamais será comportamento.
essência. Simples assim. Você pode evitar erro, mas não consegue produzir pureza. Você pode subir moralmente, fazer belos discursos, enganar as pessoas, com seu discurso torto, com seu sorriso falso. Mas você jamais vai conseguir atravessar ontologicamente. Santidade é exigida. E quem realmente é santo? Quem realmente é santo? Se ninguém é plenamente santo, como alguém permanece diante de Deus? Lá em Amós, Deus começa a falar e quebra as expectativas. A gente analisar. Se ele não se limita, não se restringe, não pertence a um sistema, por que Deus não pertence a um sistema? Por que existem tantos sistemas religiosos nesse mundo? Todos falam de Deus. Já percebeu? Todos falam de Deus. Simples assim. Mas nenhum deles se coloca. Ele governa todos nós, independente da sua religião. Até mesmo o ateu. Quem governa? Deus. E você acha que porque você está numa denominação, você... Não, estou abafando. Uhum. E aí ele promete restaurar. Mas restaurar o quê? O homem. Não. Não apenas estruturas nem identidade que ele quer restaurar. É algo muito mais profundo. Ele quer restaurar um relacionamento quebrado. Como Adão. Mas Adão foi enganado pela mulher. Ótimo. Esse é o discurso que a gente mais ouve. Mais ouve. Em todos os lugares. E aí tem gente que chega lá, tem ministro idiota. E posso dizer isso? Hipócrita, né? Víboras, como o senhor usa a expressão correta. Que ainda coloca a mulher como subjugo. Eu abomino isso. Isso é escárnio. Para quem quer falar de Deus. E não engrandece a precisão e a necessidade da mulher, é porque jamais conheceu Cristo. Jamais. Isso é fato. A mulher participa da igreja desde o tempo de Cristo. Está escrito. O ministério de Jesus era sustentado por mulheres. Porque os homens são covardes. Porque só homem covarde. Quando se fala de Jesus, tem vergonha de falar de Jesus. Tem vergonha de assumir uma postura diante de Jesus. É mais fácil ficar lá na igreja, onde puxa o saco dele só porque ele tem dinheiro. Mesmo que a igreja esteja corrompida, destinada à falência final, destinada ao inferno, mas ele continua andando lá por causa de status. Mas ele renuncia a Cristo todos os dias, porque não quer ir para a igreja que fala de Cristo. Isso demais. E não valoriza a mulher, nem a que tem em casa. Não valoriza. Mas a Eva falou com a serpente. Concordo. Ela foi enganada pela serpente. Concordo. Está escrito. Não vamos discutir o que está escrito, porque é a palavra de Deus. E aí faço a ti a pergunta. Quantos homens e mulheres hoje têm ouvido a serpente do mundo e levado aos altares das igrejas as riquezas do mundo?
Quantos ministros hoje vivem no luxo, enquanto países se afundam na miséria e na pobreza? E quantos mendigos têm caído na rua? Mas o ministro senta em bacias de ouro, em vasos sanitários de ouro, em pedras de mármore. Que não sabe viver sem uma moeda no bolso. Como é que tem sido hoje? Você critica a mulher? Ou você começa a prestar atenção? Aí eu te convido. Provérbio 14. A mulher sábia edifica a casa, e a tola despedaça com as próprias mãos. Quantas mulheres tolas existem hoje? Que elas não sabem construir uma casa, não sabem formar um homem, não sabem cobrar de um homem a responsabilidade dele ser homem. Apenas olham e ouvem a serpente do mundo. Se Deus restaura, porque o acesso ainda continua restrito. Ah, Deus me restaurou, certo? E o que você tem feito? Porque Ele quer proximidade. Ele quer proximidade. Mas a tua forma de agir mantém distância. Porque não é aquilo que Ele quer. Você não faz, só faz aquilo que te agrada. Esse é um grande problema. Muitas vezes, não, Deus quer assim. Não, não quer assim. Leia a palavra. Busque direção de profeta de verdade. Busque a direção de homens de Deus, de verdade, que tem relacionamento com Deus. Não é quem se gaba de si. Porque o próprio Jesus mesmo me ensinou. Se eu não posso dar testemunho de mim mesmo, mas o Pai dá. Eu falo daquilo que eu faço. Não que seja testemunho. O que eu testemunho é aquilo que eu vivi. E aprendi, como eu falei agora há pouco. Que nada daquilo me leva a Cristo, como o verdadeiro relacionamento com Ele. Desde quando realmente eu o conheci, entendi e vivo até hoje. E espero viver muito tempo diante dele. Mas você entrou? Eu estou vivendo com ele. Se ele me botar para fora, ele vai ter toda a razão. Mas por que assim? Porque ele tem razão em tudo. Eu não discuto com Cristo. Eu obedeço. Eu não fico, mas Senhor, Deus quis assim, assim será. Mas isso daí você vai levar um prejuízo enorme. Assim ele quis, assim será. Tem gente que não pode perder esses R$2, que já fala que é maldição. Mas eu entreguei uma casa no altar e Deus não me deu aquilo que falaram no altar, porque é mentira. Não existe sacrifício em altar hoje. Qualquer um que fala disso está mentindo. Isso é fato. Anula isso aqui. Então não tem como você falar o nome de Jesus sem falar da cruz. Porque você está falando de um Jesus histórico, não um Jesus espiritual. Lá no Evangelho de Lucas, o menino nasce, mas não como os outros. Ele cresce, mas sem ruptura com o divino. Ele continua sendo ensinado, até mesmo pelos pais, de andar diante de Deus. Ele entra nas águas, sem precisar de purificação. Hoje nós precisamos de purificação, e tem gente que desce na água e sai pior do que quando entrou.
Agora eu tenho Jesus, posso fazer o que eu quiser. Vírgula. Esse é o ensinamento. E tem gente tomando Santa Ceia ainda por cima. Esquecendo do ensinamento de Paulo, lá em Coríntios. Se você não for digno, não estiver purificado, não tome a Santa Ceia. Passe. Não participe. Porque você está carregando sobre si pecado, condenação de si próprio. Porque você é teimoso. Ah, passei nas águas, então eu tenho direito. Mentira! Senão Paulo não falava isso. Não ensinava dessa forma. Ou Paulo é mentiroso? O apóstolo Paulo é mentiroso? Depois de tantas epístolas, ele agora se torna mentiroso? Só porque você desceu as águas, você pode tomar a Santa Ceia? Ele mesmo fala. Se você não estiver puro. Não é do jeito que você acha que é pureza. Ah, mas eu tomar a Santa Ceia, Deus perdoa, vírgula. Vírgula. É o corpo de Cristo, é o corpo do santo, que está sendo colocado dentro do lugar sujo. Sujo. É a mesma coisa que você fazer um prato aí do seu gosto. Sei lá, amanhã é domingo, de repente uma macarronada lá da mama, aquela coisa toda, aquela porpeta, aquela coisa toda, e de repente ao sua volta, aquele cheiro de esgoto. Você se sentiria bem? Tenho certeza que não. Almoçar ali, comer, e aquele cheiro de esgoto aberto lá, a comida não ia descer bem, por mais saborosa que fosse. É a mesma coisa o corpo de Cristo. Quando entra no teu corpo, impuro, é onde você está colocando Cristo. Ah, mas ele restaura. Concordo? Desde que você se purifique. Então, quantas vezes você vai ter que entrar para atravessar as águas, para se purificar? De verdade. E não é lavando com sabão que tira a sua impureza. E se quebrantando por si, por dentro de si. Jesus enfrenta o deserto e não cai. Quantas vezes a tentação vem para você e você se coloca como um mercenário? Ah, porque eu vou ganhar mais aquilo, porque de repente se eu der o dízimo lá tão maior na igreja, e de repente eles podem me dar uma função, e aquilo, e não sei o que mais, e, enfim. O que é isso? Corrupção. O próprio diabo mesmo tentou. Se você me adorar, eu te darei tudo isso aqui. Ah, faz isso. Já que você tem poder, transforma a pedra em pão. Quantas vezes você é desafiado, se você for homem, e você tolo cai nessa? Quem é que está falando isso com você? O próprio Satanás. Está te tentando. Olha, você me adora aqui nessa igreja e Deus vai te fazer ficar rico. Quantos discursos desses você já ouviu? E quantos realmente prosperaram? Isso que você tem que olhar. O que é testemunho verdadeiro, o que é testemunho comprado. Tem atores sendo contratados para dar falsos testemunhos hoje. Isso é fato. Está narrado em vários vídeos dentro da internet. Não precisa confiar naquilo que eu estou falando. Eu não confie. Mas veja aquilo que vem dele. Vários vídeos falando disso. De quantos atores hoje estão sendo contratados para testemunhar mentiras. Eu prefiro que as próprias pessoas comuniquem umas às outras o que foi esse relacionamento com Deus,
que você conseguiu e atingir seu milagre. Mostre. Olha, Jesus curou a minha vida. Jesus me tirou de uma UTI. Jesus me salvou. Jesus fez isso. Não é a oração do apóstolo. Eu sou como você, de carne e osso. Eu vou me tornar pó como você. Eu não tenho mais mérito que ninguém. Pelo contrário, como o apóstolo Paulo mesmo diz, eu sou escárnio. Por isso que eu vivo na simplicidade. E não no luxo. Porque eu sou escárnio. E aquele que não se torna ministro como escárnio, não é ministro. É um enganador. Só seguir a palavra de Deus. Porque se você não se alimenta do que Deus dá, é porque você está lesando e roubando a igreja, como está no livro de Malaquias. E todo mundo gosta de dizer. Trazei os dízimos e ofertas e abrirei janelas do céu. Né? E verão as bênçãos que eu vou derramar. Não é isso? Só que antes tem o quê? Vocês me roubaram. E quem é que rouba Deus? Se não o ministro. Não é aquele que encolheu o braço e não deu oferta, que não deu dízimo. Não, é o ministro que rouba Deus. Porque uma vez que era lançado no altar o sacrifício, quem tomava conta era o ministro. A pessoa entregava em confiança ao ministro. Aquilo que ela podia dar. Simplesmente isso. Não é limitado ao 10%, ou 20%, ou 5%, porque a pessoa pode dar. Deus sabe disso. Porque a pessoa, quando realmente quer dar para Deus, ela prospera. De verdade. Ela prospera em tudo na sua vida. Mas ela tem que entender, eu não estou dando esmola para Deus. Eu estou restituindo aquilo que Ele já me consagrou. Isso é fato, é provado, testemunhado em todos os lugares. Quando é para Deus, quando você coloca que é para Deus, não para agradar homens, ou porque te cobraram, você tem que dar o dízimo e a oferta, ou porque passou o saquinho ali, aquela coisa toda, ou o envelope, que já deixa até nos bancos aí o pessoal. Uma forma de intimidade e verdade, já. Você tem que dar, você tem que dar, você tem que dar. Eu prefiro mais 1000 vezes corações aqui dentro do que bolsos cheios. Simples. Porque eu tenho que ganhar almas para Jesus. Mas aí, no livro de Lucas, algo mudou. Não no padrão de Deus, mas na resposta do homem. Pela primeira vez, um homem vive como Deus exige. Jesus foi isso. Ele não apenas ensina a santidade, ele encarna a santidade. Essa é a diferença. Ele não apenas fala de acesso, ele se torna o acesso. E se existe alguém que cumpre perfeitamente esse padrão, que é Jesus, o que isso significa para os outros? Ele é apenas exemplo, um substituto daquele sacrificial todo que existia no livro de Levítico. E agora tudo converge. O sistema antigo apontava, mas não finalizava, porque se perdia entre a corrupção que hoje habita nos altares e aí algo acontece. Não é mais o homem entrando com sangue alheio, é alguém entrando com o próprio sangue. Não repetidamente, como ensina todo o Velho Testamento, mas de uma única vez. Um único e verdadeiro sacrifício. E não é simbologia. Não é de uma forma simbólica,
Como, sacrifica o cordeiro para purificar a pessoa. Não. Ele faz isso de uma forma eficaz. Ele é sacrifício para nos purificar, toda a humanidade. Toda a humanidade. Se o sangue definitivo já foi apresentado, o que resta ao homem apresentar? Simples. Simples. Por isso que a gente define que sacrifício está aqui, ó, é cruz. Já foi feito. Não existe mais sacrifício no altar. Não existe mais. Qualquer outro sacrifício que seja feito no altar é enganação. É tolice. Mas eu dou dízimo e oferta. Mas dízimo e oferta não é sacrifício. É devolução para ele daquilo que ele está te dando. Se você não entendeu isso ainda, é porque você não tem parte com ele. Você não entendeu ainda. Se o acesso já foi aberto, por que você quer buscar outro caminho? Se a santidade foi encarnada, por que você está buscando fora dele? Sede santos. Essa é a palavra mais eficiente para o dia de hoje. Agora não é um peso impossível. É um chamado transformado. Porque a santidade exigida agora é concedida através de Cristo. E o problema nunca foi o mandamento, como todo mundo alega aí. Foi abolido, como é que é? O pessoal começa a falar, subjugado, tal. Cristo cumpriu tudo. Mostrou que é possível cumprir todos os mandamentos e entrar em santidade. Mas por que ele veio, então? Para mostrar para o povo. É possível. Que Deus não é um louco lá em cima no céu dando ordem para nós. É santidade. E para atingir santidade, você tem que renunciar a si mesmo. A própria palavra e o ensinamento de Jesus ensina isso. Aquele que procura salvar a própria pele, a própria alma, perderá. E aquela que perder, ganhará. Simples assim. O acesso nunca foi negado. Ele apenas sempre exigiu o preço correto. A busca nunca foi errada, mas o caminho sempre foi insuficiente, até que Cristo veio. E aqui, sem mencionar sistemas, sem nomear correntes, mas deixando claro que não é disciplina que abre o caminho. Não é a elevação espiritual que atravessa o véu, porque ele rasgou esse véu. Ele deu acesso ao Santo dos Santos, o lugar onde só a santidade do sumo sacerdote podia entrar. Porque se entrasse impuro, morreria. E quem disse que hoje você tem acesso ao Santo dos Santos na tua impureza? Mas o louvor diz, a palavra diz. Porque em Cristo eu serei livre e santo através do sangue dele. Ótimo. Chegamos no denominador comum. Você tem o sangue de Cristo sobre a tua vida? Porque para ter o sangue de Cristo, você tem que ter uma cruz. Aquela que você deve carregar todos os dias. Mas hoje é feriado, amanhã é domingo. Não importa. Carregue a sua cruz. É assim que ele ensina. Mas eu vou lá na igreja e não é isso que o pastor fala. Ele também falou. Haveriam falsos profetas.
Você tem que se conscientizar que não é uma pessoa. E essa pessoa cumpre a santidade, apresenta o sangue e abre acesso. É isso que Cristo é. Entre o véu e a presença, não há mais esforço, mas um nome. Um nome sobre todo nome. Jesus. E a pergunta não é mais como chegar. Mas se você aceita entrar por ela. Muitos olham e falam que aceitam Jesus, que falam de Jesus, mas vem uma pergunta muito mais chata. As pessoas veem Jesus em você? Ou você gosta de se fantasiar dizendo que vem? Se autodizer lá, de denominar que eu represento Cristo, então é a sua imagem e semelhança de Cristo. Ah, parabéns, o Pai da mentira está te acompanhando muito bem. Porque quem fala não é de Cristo. Ele mesmo mostrou nos seus últimos momentos. Ele preferiu o silêncio. E todo mundo no final viu a glória. Todos viram a glória aparecer de dentro do sepulcro. Então eu não preciso fazer alarde. Eu não preciso dizer, Cristo está em mim. Mas o importante é, o sangue dele está sobre você. Transparece em você. Porque a palavra sem o sangue dele é vazia. Se o acesso já foi aberto, o que está te faltando? Se o padrão foi cumprido por um, qual o papel dos outros? Continuar ouvindo a serpente do mundo? A experiência substitui a expiação. Verdade? Ou mentira? Mas eu tenho tantos anos de ministério, que negócio todo. Mas é a expiação. Você tem feito continuamente? Para que você não erre e não ajude os outros a errar? Qual o seu caminho? Qual o seu papel? Aí eu vou falar com os ministros agora. Pare de enganar. Pare de enganar. Seja fiel à palavra de Deus. Se você tem algum problema psicológico, busque ajuda de profissionais da psicologia. Se você não sabe viver com o pouco que tem na igreja, é porque você não sabe ser líder, você não sabe ser pastor, você não sabe ser ministro. Porque você não espia. Você só sabe pensar com a sua barriga. Você gosta de ir na casa dos outros, ser tratado como o ministro, aquela coisa toda, e encher a sua pança. Só isso. Falar bem de quem puxa teu saco. Mas e na hora de cuidar da ovelha? A sua arrogância é tão grande que a ovelha caída me procura buscando ajuda. Porque ela teme. Não por temor àquilo que você é, mas por medo do homem que você se tornou. Abre o olho. Espie mais sobre tua vida. Faça como Araão. Faça expiação primeiro por você, depois pela tua comunidade. Existe outro caminho? Ou apenas tentativas diferentes? E aí a gente prefere encerrar o culto com a mesma mensagem que ele nos abriu. E Jesus disse: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim.
Não busque deuses. Não busque alternativas. Não busque idolatria do altar. Nenhum ministro jamais será igual a Cristo. Jamais. Em nenhum momento nesse mundo existe esse planejamento. Em nenhum lugar da Bíblia existe isso. Nenhum ministro coroado e consagrado nesse mundo ocupará a cadeira do rei. Porque isso aí pertence somente a Jesus. Partindo dessa premissa, que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele resplandeça o seu rosto sobre ti e te agracie. Que Ele tenha misericórdia de ti. E que em ti Ele coloque a paz. Assim como Ele deixou e disse, eu vos dou a minha paz e te deixo a minha paz. Desejo a todos uma semana de bênçãos. Uma semana de misericórdia. De reflexão. Por que não? Depois do ensinamento de hoje, nada melhor que a reflexão. Assistir esse vídeo, compartilhar esse vídeo com aquelas pessoas que você ama e até mesmo os teus inimigos. Por que não? É tempo de meditar, é tempo de pensar. Parar das idolatrias do mundo, de achar que grupo de louvor massageia o seu ego e você sai da igreja dançando e que estou navegando nas nuvens do Espírito Santo. Mas basta vir a segunda-feira, que tudo volta ao normal. Você continua sendo a mesma velha natureza. Criticando, murmurando e deixando a sua cruz para o próximo domingo. Ou melhor, para o próximo culto. Quem sabe você tirar do armário, bota de volta e vai aparecer papel de santidade lá na sua igreja. Então você não segue a Cristo. E nem tem o sangue dele sobre tua vida e sobre você. Medite. Ele mesmo disse, tome a sua cruz. Shavuot Tov a todos. Uma abençoada semana.